E aí, preparada? Preparada. É a sua primeira banca ou não? Não, eu já fiz em outros cursos, Não, mas tô foi... assim, comigo você nunca Ah, fez. não, com você Que não. eu não tô lembrando do seu rosto aqui. Não, primeira vez. Tá, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Vamos lá, então? Vamos sim. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo bem? Candidata, nós iremos começar a sua avaliação oral, começando pela disciplina de português, tá bom? Sim. Candidata, na frase, dei asas à imaginação. A crase, Sim, excelência, a crase. por quê? Em decorrência do verbo dar, asas a algo, exigido pelo substantivo imaginação, o artigo feminino. Ok. Candidata, qual que é a diferença entre as palavras sob e sobre? A diferença entre essas duas palavras é que sob significa algo que está na superfície e sobre, né, vou reformular a resposta, excelência. Sob é Ok. algo que está abaixo, e sobre é o que está acima. Candidata, nós passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Sim, excelência. Candidato, eu gostaria que você citasse para mim 3 características dos direitos humanos. Sim, excelência. Posso citar como características dos direitos humanos a universalidade, a imprescritibilidade e a inalienabilidade. Candidata, o que se entende por ação penal pública condicionada à representação? Ação penal pública condicionada à representação é uma ação pública que exige que o ofendido ou seu representante legal represente para que seja oferecida a denúncia. Ok? Candidato, passaremos agora para a disciplina de criminologia, tá bom? Sim. Candidata, qual que era a premissa adotada pela escola positivista da criminologia? A escola positivista da criminologia, ela tem como premissa o método de estudo, ele é dedutivo e tem como principais expoentes também o César Lombroso, Rafael Garofalo e Enrico Ferri, sendo César Lombroso responsável pela fase biológica e Enrico Ferri é responsável pela fase sociológica e Rafael Garofalo pela fase jurídica. São... Viu sua resposta? Sim, excelência. Ok. Candidata, o não utilitarismo da ação, a malícia da conduta e o negativismo do comportamento, eles são características de qual teoria? São características da subcultura delinquente, excelência. Ok? Por fim, passaremos para a disciplina de informática, tá bom? Sim. Candidata, quais são as propriedades básicas ou princípios da segurança da informação? Confidencialidade, só um minuto, excelência. A confidencialidade, a integridade,
a informação e a disponibilidade. Você se recorda de mais algum? São esses que me recordam, Excelência. Candidata, eu gostaria que você desse para mim um exemplo de um periférico de entrada e outro de saída. Um periférico de entrada, posso citar como exemplo o mouse, o computador, e um periférico de saída, o monitor. E, candidata, muito obrigado e boa sorte. Obrigada. E aí, Cláudia? Me enrolei toda em criminologia nas premissas. Vamos lá. Uma coisa que eu percebo em você, a princípio, parabéns, né? Eu percebo que você tem um bom domínio dos conteúdos, né, que foram cobrados aqui. Só que o que eu percebi é que você começa a pensar e no meio do seu pensamento você já começa a responder. Então, você está respondendo para mim e seu olho está lá para o teto. Você está olhando para cima, você está olhando para baixo, e isso faz com que a sua resposta, às vezes, tenha aquelas pausas, entendeu? Uhum. Tipo, você está respondendo aí, entendeu? E, além disso, manter um olhar fixo no examinador demonstra é um sinal de confiança, né? Que você está sendo seguro naquilo que você fala. Então, assim, por mais que você acerte as questões aqui, quando você desvia o olhar e faz uma fala um pouco mais vagarosa, isso transparece um pouco de insegurança, entendeu? Sim. Então, meu conselho para você é tentar melhorar esse aspecto nas próximas, tá bom? Certo. Bom, com relação às questões, asas da imaginação, de fato, a crase, né, em razão aqui do verbo dar, que ele está assumindo uma bitransitividade, né, ele está sendo transitivo direto e indireto, e o substantivo imaginação, ele pede, né, o artigo a, logo a junção da preposição com o artigo, que faz com que haja um fenômeno fonético, né. A diferença entre sobre e sobre, você inicialmente começou fazendo um equívoco, né, mas depois conseguiu consertar a sua resposta. Então, é isso mesmo, sobre é a mesma coisa que embaixo de, ao passo que sobre ao que está em cima, né? Uhum. Mas, além disso, essas expressões, elas também podem ser utilizadas para outros sentidos. Por exemplo, sob pode ser sentido protegido por, ou sobre o domínio de alguém, entendeu? Sim, ao passo, e, por sua vez, o sobre, ele pode também significar a respeito de, né? Estou falando sobre algo, ok? Mas tudo bem, resposta correta em ambas. Pode ser uma preposição, é isso? Isso. Né? Os dois são, né? Pode assumir. Isso. Com relação às características dos direitos humanos, você citou, né, a universalidade, citou a imprescritibilidade e a inalienabilidade, né? Você não explicou, né, mas eu também não pedi para você explicar, mas, assim, só nessa correção, gostaria de ressaltar, né, a explicação desses três princípios, né? A universalidade é aquilo que se refere a todos os seres humanos, né, direitos humanos universais. Inalienabilidade, né? Isso quer dizer que o quê? Que eles são intransferíveis, né? Inegociáveis, né? Eles não possuem conteúdo patrimonial, e quando a gente fala que eles são imprescritíveis, né? Que eles não são alcançados pela prescrição. Perfeito. Com relação à questão da ação penal pública condicionada, é isso mesmo, né? É aquela que, embora seja ajuizada pelo MP, ela vai depender da representação da vítima ou do seu representante para que, né, o autor do crime seja denunciado. Perfeito? Muito bom. Bom, com relação à criminologia, eu perguntei para você qual era a premissa adotada pela escola positivista. Primeiramente, você disse que eles utilizam o método dedutivo. O método dedutivo é da escola clássica, a escola positivista foi a que começou a utilizar o método indutivo. E depois você falou para mim sobre as fases. Então, assim, você não respondeu o que eu te perguntei. Então, eu marquei como errado, né? Qual que é a premissa básica da escola positivista? Ela acredita que o crime é produto de um determinismo biológico, né? Ou seja, o indivíduo ele já nasce com características que o tornarão futuramente um delinquente. É a mesma coisa que paradigma etiológico, né? Que é uma expressão bem comum aí dentro da escola positivista, tá bom? Certo. Com relação à outra questão, né, das características lá do não utilitarismo, da malícia, né? Você respondeu corretamente, elas se referem à subcultura delinquente, né? É de Albert Cohen, né? Eu pensei em falar que são os fatores que caracterizam, né, a subcultura delinquente,
Isso. Mas aqui, né, eu só te perguntei qual teoria. Você respondeu, então, assim, eu não posso tirar ponto porque eu não pedi nada mais, beleza? Com relação à informática, né, você disse 3 princípios, né, você disse a disponibilidade, a confidencialidade e a integridade, você só não citou a autenticidade e o não repúdio, tá? Que também são considerados propriedades, né? Certo. Autenticidade refere-se ao ser autêntico, né? Aquilo, ou seja, a pessoa está, o indivíduo, né? Ele está autenticando que a identidade dele, ele é autor daquela informação, né? Daquele ato. A disponibilidade, a informação está disponível, né? A todo tempo, evitando assim quedas. Confidencialidade vai se relacionar à questão de criptografia, né, etc e tal. A integridade é que o dado ele não se corrompa no sentido de que o mesmo dado que foi enviado é o mesmo dado que seja recebido. E o não repúdio é aquilo de você não poder contestar, né? Se você produziu, você tem os seus dados ali, tem os seus metadados, né, que seria a expressão correta, que mostra que foi você quem produziu aquela informação, beleza? Com relação ao exemplo de periférico de entrada e de saída, você pontuou corretamente. Então, no mais, foi isso, né? Cometeu um equívoco aqui em criminologia e essa questão aqui da informática que ficou incompleta. Então, uma nota aí girando em torno de 85 pontos, tá bom? Quanto? Não escutei. Em torno de 85 pontos. Ah, sim. Tá bom? Muito obrigada, professor. Parabéns e até a próxima, tá? Vamos lá, agora a próxima é a Bruna. Bruna não tá, né? Então, a próxima aqui é a Andrea. Beatriz, só um detalhe. Beatriz, você trocou com a Bruna ou não? Sim, Sérgio, eu troquei com ela. Ah, então vamos você, então. Beleza. Ai. E aí, preparada? Preparada. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Candidato, nós iremos iniciar aqui a sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Tudo bem. Candidato, eu gostaria que você citasse para mim 2 sinônimos da palavra dissertar. Excelência, dissertar pode ter como sinônimo redigir e escrever. Candidata, na frase, a sessão expirou antes das 10 horas. Qual a grafia correta da palavra sessão? Excelência, nesse caso, sessão se escreve com 2 S's. Você poderia soletrar para mim, por favor? Sim. S-E-S-S-A, acento, tio no A, O. Okay. Candidata, passaremos agora para a disciplina de Direito, tá bom? Tudo bem. Eu gostaria que você falasse para mim a respeito do princípio da impessoalidade na administração pública. Excelência, dentro da administração pública, a gente tem o princípio da impessoalidade, que é um dos princípios expressos pela Constituição Federal, e ele diz sobre o administrador público agir de forma que ele não veja os rostos das pessoas. Então, ele tem que ser impessoal no sentido de tratar todo mundo com isonomia. E, além disso, esse princípio também se desdobra na vedação da autopromoção. O administrador ele não pode se autopromover. Afinal, quem faz a atividade pública não é o administrador, é a administração pública. Então, ele não pode se utilizar disso. Ok, candidata. Candidata, um escrivão de polícia que retarda ou deixa de praticar algum ato de ofício por interesse pessoal, ele vai incorrer em qual prática criminal? Excelência, nesse caso, o escrivão de polícia incorreria numa prevaricação, que é um dos crimes funcionais contra a administração pública praticada pelo servidor público. Ok, candidata, passaremos agora para a disciplina de criminologia, tá bom? Tá bom. Candidata, Erving Goffman e Howard Becker, eles são autores de qual teoria criminológica? Excelência, eles são autores da teoria do etiquetamento ou da teoria do Lebem Approach. Candidato, o que se entende por criminoso fronteiriço?
Excelência, o criminoso fronteiriço é aquele que está numa situação de semi-imputabilidade. Ele trafega entre a normalidade e a loucura. Não pode ser considerado nem totalmente inimputável, nem totalmente imputável. Ok, candidata, por fim, disciplina de informática, tá? Candidata, a qual software pertence um arquivo de extensão .ods? Excelência, a extensão ODS pertence ao LibreOffice Calc. Candidata, o que é um browser? Excelência, browser é o sinônimo de navegador, usado para acessar páginas web. Ok, candidata. Muito obrigado e boa sorte. Obrigada. Beatriz, banca assim, né? Sempre bastante precisa, calma, direta ao ponto, né? Sabe trabalhar bem o raciocínio e por mais que eu tente te pegar desprevenida aí, você sabe as respostas assim de tudo aqui, né? Caíram algumas questões aqui para você de criminologia que eram um pouquinho mais chatinhas, mesmo assim você soube responder. Mas vamos lá. Bom, você só cometeu um equívoco numa questão que a princípio que eu considero até fácil, né? Que é a questão dos sinônimos de dissertar. Você disse redigir e escrever. Mas, quando a gente olha no dicionário aqui, não tem essas palavras como sinônimos de dissertar. Dissertar está mais para discorrer, né? Discursar, você explanar algo, entendeu? Então, ele é como... Você escrever é algo assim, é um ato, né, de você transcrever para uma superfície algo. Agora, quando você está dissertando, você está, de certo modo, ampliando os teus horizontes da escrita ali, né? Você está, nesse caso aqui, discorrendo sobre algo. Não é somente o ato de escrever ou redigir, que foi o que você trouxe, entendeu? Eu acho que você já jogou, assim, naquela ideia, assim, da resposta automática, e acabou cometendo esse equívoco, tá? Só toma um cuidado, então, para não responder assim tão na lata, tá? Pensa um pouquinho e tal, mas enfim. A questão da sessão, você respondeu corretamente, né? É grafada com 2 S's mesmo. A questão referente à impessoalidade, você pontuou muito bem, né? É você impedir discriminações e privilégios, né? Indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa, né? Tratar todos com isonomia, bem como você imputar a conduta do servidor à administração e não a ele próprio, né? Bastante pertinente essa tua ponderação. A questão do crime praticado pelo escrivão, de fato, é a prevaricação, né, que consiste em retardar ou deixar de praticar, né, indevidamente algum ato de ofício, né, ou praticá-lo contra disposição diversa em lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Com relação aqui à criminologia, o Erving Goffman e o Howard Becker, de fato, né, são criadores da teoria do etiquetamento ou labeling approach. E o criminoso fronteiriço, né, ele é um semi-imputável, como você colocou, ele está ali entre a doença mental e a normalidade, né, ele possui distúrbios de personalidade, né, então ele não pode ser nem, assim, isento de culpa totalmente, né, nem considerado totalmente capaz de discernir sobre o ato que ele está cometendo. A informática você colocou corretamente, o ODS refere-se ao calc e o browser são navegadores. Então, somente esse erro aqui, uma nota aí quase de 85 a 90 pontos também, tá bom? Tá bom. Obrigado pela participação e até a próxima, tá? Obrigada, Sérgio. Até. Vamos lá, o próximo de hoje é... Agora sim, Andréia. Vamos lá, Andréia? Oi, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem? Preparada? Preparada, vamos lá. Então, vamos então. Boa noite, candidata. Tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo bem? Candidata, nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Tá certo. Candidata, a palavra anti-inflamatório, ela possui hífen? Excelência, a palavra anti-inflamatório possui hífen. Por quê? Porque, de acordo com
a regra ortográfica, quando há o encontro de duas vogais iguais, deve-se utilizar o hífen. Ok. Candidata, a frase, me diga toda a verdade, ela está correta? Não, excelência, o correto seria diga-me toda a verdade, pois não se pode iniciar uma frase com um pronome oblíquo átono. Ele deve vir em ênclise. Passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Tá bom. Candidata, eu gostaria que você citasse para mim 3 tipos de crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Excelência, entre os crimes, podemos citar crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra. Ok. Candidata, qual que é as principais diferenças entre os crimes de corrupção ativa e passiva? Excelência, ambos os crimes são crimes contra a administração pública, e a diferença é que na corrupção passiva é um crime próprio, sendo que a condição tem que ser de um funcionário público. Já a corrupção ativa é o particular que comete. E também o tipo penal descritivo desses crimes também se diferenciam. Na corrupção ativa, o particular, ele oferece ou promete uma vantagem indevida para o funcionário público. Já na corrupção passiva, o funcionário público, ele recebe uma vantagem indevida, em decorrência do seu cargo. Ok. Candidata, passaremos agora para a disciplina de criminologia, tá bom? Tá certo. Candidata, qual que é a diferença entre um criminoso habitual e o ocasional? Excelência, o criminoso habitual é aquele indivíduo que sempre pratica um crime, né, de forma habitual, reiteradas vezes. Já o criminoso ocasional, como diz o ditado, né, a ocasião faz o ladrão, ele encontra uma oportunidade para praticar determinado crime, seja um crime de furto, por exemplo. Ok. Candidato, o que se entende por mesocriminoso puro? Excelência, o mesocriminoso puro é o indivíduo que pratica uma conduta que não é aceita em determinada sociedade, mas no seu meio em que ele convive, essa conduta não chega a ser um crime. Como, por exemplo, o indivíduo de outro país que vá fumar uma maconha, por exemplo, no país dele é aceito, em outro país não. Seria essa conduta. Por fim, disciplina de informática, tá bom? Tá bom. Candidato, o que se entende por um keylogger? Excelência, o keylogger é um malware em que ele capta as teclas que são digitadas pelo usuário. Ele tem essa função de captar tudo que é digitado no teclado pelo usuário. Então, consegue capturar informações, né, desse usuário, como senhas, por exemplo. E por fim, candidato, eu gostaria que você me falasse o que é um bloqueador pop-up. O bloqueador pop-up, ele tem a função de bloquear essas pequenas janelas quando é acessado um navegador de internet que contém propagandas. Então, para não poluir o navegador da internet, esse bloqueador faz com que eles não apareçam, né, essas propagandas. Os navegadores, atualmente, eles já vêm por padrão com esse bloqueador, podendo o usuário configurá-lo para tirar, se preferir ou não. Ok, candidata. Muito obrigado e boa sorte, tá bom? Muito obrigada, excelência. Parabéns, Andréia. Nota 100, né? Obrigada. Não errou nenhuma questão aqui. Parabéns mesmo, né? Palmas para você aí, né? Eu fico feliz de ver que o nível de você está muito bom, né? Muito bom mesmo. A gente, né, banca após banca, a gente vai progredindo, né? E você já está com uma tranquilidade, né? Uma forma de se expressar bastante clara, precisa, tranquila, né, e dominando o conteúdo, isso que também é importante. Mas eu tenho que falar também, Sérgio, que eu fiz uma banca com você individual e você me deu uma dica, porque eu estava bem nervosa no primeiro dia.
É isso E aí. aí você me passou para fazer meditação, comecei a praticar. Que bom, é isso aí, né? A gente tenta avaliar cada caso e dar algumas dicas aí. Fico feliz que está sendo útil, tá? Mas é isso, vou comentar rapidinho, né? Que como você acertou todas as questões, só fazer alguns pequenos apontamentos. Sim. A questão do anti-inflamatório, você apontou corretamente, né? Em razão de termos aí duas vogais, você vai ter que usar o hífen. Me diga toda a verdade, que a gente está tendo um pronome oblíquo no iniciando uma frase, o que é proibido, então deveria, nesse caso, haver a ênclise, né? Perfeito. Com relação ao direito, né, os crimes que o Tribunal Penal Internacional julga é o genocídio, né, são o genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão, né. A corrupção ativa e passiva, você pontuou corretamente, né, você tem a diferença aí nos verbos, núcleos do tipo penal, né, a questão aí do ser um crime próprio, no caso da corrupção passiva, dentre, né, a tua resposta ficou bastante completa, assim, no caso, bastante pertinente. Criminologia, bom, a questão do criminoso habitual e ocasional ficou perfeito, né? Ocasional é aquele que a ocasião faz o ladrão. Achei bastante interessante né, o evento aí, o ditado que você colocou, né? É interessante pontuar que também, geralmente, os ocasionais, eles muitas vezes se arrependem, né? Então, eles ficam se martirizando por aquilo e acabam não cometendo aquilo mais. Um exemplo clássico que a gente pode dar é quando, por exemplo, dá aqueles... teve uma greve de policiais que todo mundo começa a saquear lojas, né? Então, pessoas que estão passando ali começam a saquear também, e depois, nossa, por que eu vou fazer aquilo, né? Uhum. O habitual, né, de fato, são aqueles profissionais do crime, né, geralmente vão iniciar aí na adolescência, né, e são bastante incidentes. O mesocriminoso puro, achei interessante como você falou, né, mas uma definição, assim, a definição clássica do mesocriminoso, né, é aquele que ele é unicamente impulsionado pelo meio exterior do qual ele vive, seja cultural, seja social, né. Aí o exemplo aí é, por exemplo, um índio que vai comer peixe ornamental, porque ele, na tribo lá, eles comem qualquer tipo de peixe, entendeu? Então, Certo. ele não sabe que aquilo seria errado, né? Então, é um criminoso que está sendo impulsionado pelo meio, ali no caso. Informática, né? O keylogger é, de fato, né, um malware, um programa espião que vai captar o que foi digitado, né? E o bloqueador pop-up, de fato, faz essa questão de bloquear essas janelas indesejadas, tá bom? Muito obrigado pela participação, tá? Meus parabéns novamente. É só continuar assim, né? Eu vou ficar muito feliz se no dia da prova vocês conseguiram 100 pontos, assim como todo mundo que está participando aqui tem plenas condições de também conseguir, tá bom? Obrigado e até a próxima, tá? Até. Pessoal, agora é o Leonardo, né? Vamos lá, Leonardo. Opa, boa noite. Consegue ligar sua câmera, Leon? Oi aí? Opa, agora sim. Tranquilo? Bom, tranquilo. Podemos começar? Podemos sim, excelência. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo sim. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Perfeito, excelência. Candidato, eu gostaria que você conjugasse para mim o verbo ter na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Só um minuto, excelência. Excelência, por gentileza, poderia repetir qual é a pessoa? Verbo ter na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Ok. Excelência, fica da seguinte forma: que ele tenha. Candidato, a frase haviam alunos no pátio, ela está correta? Não, excelência, essa frase não está correta. Por qual motivo? Pelo fato do verbo haver ser impessoal. Logo, ele não poderia variar, deveria ficar no singular. Ok. Passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Perfeito, excelência. Candidato, quais penas um indivíduo pode receber por ter sido pego com uma pequena quantidade de drogas para consumo próprio? Perfeito, excelência.
Nesse caso, o indivíduo ele pode receber a pena de advertência sobre o efeito das drogas, pode receber medida de comparecimento a curso ou programa educativo e também a prestação de serviços alternativos. Candidato, eu gostaria que você citasse para mim pelo menos 2 circunstâncias que qualificam o crime de furto. Perfeito, excelência. Posso citar o furto qualificado mediante uso de chave falsa e também o furto de semovente domesticável de produção. Candidato, passaremos para a disciplina de criminologia, ok? Ok, excelência. Candidato, o que se entende por cifras rosas? Excelência, as cifras rosas, elas se relacionam aos crimes praticados de cunho homofóbico que não chegam ao conhecimento da autoridade pública. Candidato, César Beccaria, ele foi um importante autor de qual escola criminológica? Excelência, César Beccaria ele foi um importante e grande nome dentro da criminologia e participou da escola clássica. Por fim, disciplina de informática, tá bom? Perfeito. Candidato, o que é o processo de desfragmentação de um HD? Excelência, o processo de desfragmentação de um HD, ele serve para alocar espaços no armazenamento, fazendo com que aquelas informações e dados que sejam inúteis, elas sejam removidas, de forma que otimize, de forma que o espaço no HD ele venha a ser melhor utilizado, otimizando o HD. Candidato, eu gostaria que você citasse para mim 2 tipos de conexão de rede sem fio. Excelência, posso citar o Wi-Fi através do wireless e a conexão por meio de Bluetooth. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado, excelência. Leonardo, parabéns pela banca, né? Cometeu aqui alguns poucos equívocos, mas gostei da forma como você se expressa, apesar de que a sua voz ela é muito monótona, sabe? Então você sempre está aqui no mesmo tomzinho aqui e tal. Não que isso seja um fator ruim, mas é interessante você, às vezes, tentar mudar um pouco a entonação quando você quer ressaltar algo, como eu fiz agora. Uhum. Entendeu? Então, você, por exemplo, existe algum conceito-chave sobre determinado assunto. Então, quando você atinge esse conceito-chave, você dá uma entonação maior, uma gesticulada que vai dar um ênfase naquilo que você quer pronunciar. Isso é uma expressão corporal que mostra que você tem domínio daquilo que você fala, porque, aparentemente, assim, eu sei que você não está fazendo isso, mas parece que você está lendo algo, entendeu? Sim. Lendo assim, ó, não sei o que, entendeu? Então, não que esteja errado, mas a gente pode melhorar um pouco isso, tá bom? Dá uma ênfase, né? Isso. Vamos lá. Conjugação do verbo ter, terceira pessoa, né? Terceira pessoa, singular, ele, né? Isso. Pretérito imperfeito. Então, nós temos se antes, não o que. Sendo que se verdade, ele tivesse, né? O que nós utilizamos para o presente. Isso. Beleza? Haviam alunos no pátio. Tá errado, porque, né, verbo haver no sentido de existência, verbo pessoal, logo deveria ficar no singular. Perfeito. Uhum. A questão aqui dos crimes, né, das penas relacionadas ao uso de drogas, você apontou corretamente, advertência, prestação de serviços e medida educativa, né? E a questão aqui das qualificadoras do furto, você apontou 2 que estão dentre aquelas previstas lá no Código Penal. Perfeito. Criminologia. Cifras rosas. Cifras rosas são ocorrências relacionadas aos casos de violência doméstica que não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Ok? Uhum. Não sei se você chutou aqui ou se você
sei lá, viu essa informação em algum lugar. Não, eu acho que eu vi sim que estava relacionada com homofóbico, não é não? Também posso, assim, na verdade, assim, geralmente a doutrina, ela, quando eu vi olha só, a doutrina, né, pelo fato da criminologia não ser uma ciência exata, né, ela ser uma ciência social, no caso, e interdisciplinar, ela não é taxativa. Então, assim, quando essa questão foi cobrada pela CADEPOL, o gabarito foi dado como ocorrências de violência doméstica que não são noticiadas à autoridade policial. Beleza? Violência doméstica? Isso, no caso, quando foi cobrado. Isso acho que foi lá em 2013, 14, que essa questão caiu. Ou no concurso anterior, entendeu? Aí, atualmente, você poderia enquadrar isso num contexto também de homofobia, tá? Mas, com base no entendimento da banca, as suas respostas não estariam erradas, beleza? Show, show. É que o material que eu vi estava assim, mas... Talvez seja alguma Também. atualização. Então, assim, o gabarito que eu faço aqui, é óbvio que tem coisas aqui que eu crio as questões com base no que já foi cobrado, e algumas outras eu já pego de concursos anteriores, entendeu? Então, essa, por exemplo, de um concurso anterior. Então, eu vou até pesquisar aqui, ó. Show, show. Tá? Para a gente tirar essa dúvida. Peraí. Aqui a gente tem alguns vídeos. E tem alguns canais aqui de... beleza. De fato, tem questões... Atualmente, a doutrina tem se debruçado em cima disso também. Vê aqui, ó. São essencialmente os crimes contra a violência doméstica, mas que atualmente também abarcam crimes envolvendo homofobia e xenofobia relacionada a pessoas aos transgêneros. Beleza? Beleza, então. Então show. eu vou... Show. Bom que eu vou adicionar também que está relacionado aos crimes de violência doméstica, né? Beleza, é isso mesmo. Show de bola. César Beccaria, né, foi um importante autor da escola clássica, né? Muito bom. E com relação à informática, primeiro eu vou falar a questão vou deixar do HD para o final, e a da conexão, ok. Mas com relação ao HD, o que a desfragmentação faz? Ela reorganiza os dados dentro de uma unidade disco, de forma a colocar um arquivo em blocos vizinhos e contíguos, um do lado do outro, para que assim o funcionamento possa ser mais rápido da máquina. Então, ela otimiza, aumentar o desempenho do computador e não o espaço. Beleza? Essa daí eu tinha uma ideia de como era e tentei formular. Tá, mas eu só queria deixar essa para o final, porque assim, eu queria entender como que você quis colocar, mas aí eu bater com o que você acabou de falar, vai ao encontro daquilo que eu imaginei, tá? Eu achei que às vezes poderia ter sido um equívoco de interpretação de minha parte, mas aparentemente, como você tentou dar uma chutada aqui, é só para ficar claro, então, que o objetivo da desfragmentação não é liberar espaço, mas sim aumentar o desempenho da máquina, beleza? Então, ele não remove, tá? É um outro ponto que eu queria deixar claro com você também. A palavra-chave é a otimização, né? Isso. Reordenação dos dados também. Show. Beleza? Então, aqui, né, considerando que, então, as tuas respostas, né, teve essa questão, duas questões aqui com erro, né, então você seria aprovado aí com a nota variando de 75 a 80 pontos, beleza? Show. Obrigado aí pela participação e até a próxima, meu caro. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Pessoal, teve alguém que não foi... Lauana, falta você, né? Liga seu microfone. Eu tive que entrar por outro navegador aqui e tal, da minha irmã, eu sou a Keila. Tá. Porque estava dando problema, a câmera não estava ligando no outro. Você trocou com... não, você tá com seu nome não, aqui, né? Eu tô... Então vamos lá, na Kília. lista. Beleza, Kília. Preparada? Preparada. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem. Candidata, nós iremos começar aqui a sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Tudo bem. Candidata,
qual que é o antônimo de anarquia? Só um minuto, Excelência. Excelência, democracia. Candidata, qual que é a regra de acentuação da palavra saúde? Saúde, Excelência, saúde obedece à regra do hiato. Excelência, Certo. eu posso voltar a uma questão anterior? A sua resposta relacionada à saúde já está finalizada? Ah, já. Tá. Eu vou reformular para você. Você pontuou para mim a regra do hiato. Qual é a regra do hiato? A regra do hiato é que são acentuadas a e ou, se separadas, se estiver sozinha na sílaba. Ok. Pode voltar à questão anterior. A questão anterior, o antônimo seria monarquia. Ok. Candidata, passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Tá. Eu gostaria que você citasse para mim pelo menos 2 cargos que são privativos de brasileiro nato. Perfeito, Excelência. Cargo de presidente da República e de vice-presidente. Candidata, diferencie para mim administração pública direta de administração pública indireta e me dê um exemplo de cada. Excelência, a administração pública indireta é aquela onde a administração pública ela passa a sua competência para outras entidades essas que têm, elas não são hierarquicamente, não respondem hierarquicamente para a administração pública, e a direta, ela exerce a sua própria competência. Um exemplo, o Ministério do Trabalho, exemplo de administração direta, e no exemplo de administração indireta, só um momento, Excelência. As empresas que prestam serviços de iluminação, de água. Candidata, passaremos agora para a disciplina de criminologia, tá bom? Tá bom. Candidata, como que a escola crítica caracteriza o sistema de justiça criminal? Excelência, a teoria crítica, ela prega que o sistema, ele é... Só um minuto, Excelência. Excelência, pode repetir a pergunta, por gentileza? Pois não. Candidata, como que a escola crítica caracteriza o sistema de justiça criminal? Eu não me recordo, Excelência. Candidata, qual teoria afirmava que o crescimento desordenado das cidades influenciava no enfraquecimento do controle social informal e essa situação ela contribuía para o aumento dos crimes e da desorganização? Excelência, a Escola de Chicago. Candidata, por fim, passaríamos a disciplina de informática, tá bom? Ok. Eu gostaria que você citasse para mim 2 efeitos que podem ser aplicados em uma fonte de texto. Efeito sobrescrito e
subscrito também. Candidato, o que é uma memória volátil? Excelência, uma memória volátil é aquela que requer energia para manter a informação para o usuário. Por exemplo, a memória RAM é a memória volátil. Ok, candidata. Obrigado e boa sorte, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Lauana. A Lauana. É Keila. Keila. Tô lendo aqui, enfim. Uma dica. Antes de você, às vezes, começar a responder, e se você precisa formular um raciocínio prévio, peça assim, 1 minuto, excelência. E forme o seu raciocínio. É melhor do que você começar e no meio você ter que parar e pedir um tempo, entendeu? E até porque nesse momento em que você pede um tempo, você pode dar uma respirada. A tua respirada é o prazo de você tentar linkar algo ali para começar a sua resposta. Beleza? Tá. Tranquilo? No mais aqui, eu percebo o seguinte, você tem dificuldade em responder aquilo que você não sabe. Aquilo que você sabe, você tira de letra. Então, a ideia é o quê? Estudar mais. Focar aqui, tá bom? Sinônimo, antônimo de anarquia. Anarquia, aqui você falou monarquia, democracia, não é isso, tá? Nada a ver, né? Anarquia seria desordem, né? O caos. No caso aqui, o antônimo seria hierarquia, sossego, organização, ordem, beleza? Tá. A palavra saúde, olha só, eu considerei correto, mas o que eu queria que você me falasse? Olha, regra de excelência. A palavra saúde, ela é acentuada segundo a regra que determina que as palavras paroxítonas que formam um hiato com I ou U, acompanhado ou não de S, são acentuadas. Entendeu? A forma como você falou, eu entendi, mas ficou um negócio muito informal ali, tipo, você entendeu? Então toma cuidado aí para o examinador, às vezes, se ele for mais carrasco, ele não vai considerar totalmente correto, não. Mas eu considerei aqui, beleza? Vamos lá. Os cargos privativos, né? Você citou o presidente e o vice, ok. E administração pública direta e indireta, eu achei bastante superficial a forma como você colocou aqui, e o exemplo também não ficou muito legal, né? Tá. Qual seria uma resposta bacana de você dar? Candidato, diferencie para mim a administração pública direta e indireta e dê um exemplo de cada. Pois não, excelência. A administração pública direta, ela corresponde àquela prestação de serviços pelos próprios entes do Estado, ou seja, pelos próprios órgãos que compõem a estrutura da administração, como, por exemplo, os ministérios, né? Ou então a Polícia Federal, você entende? Órgãos que compõem a estrutura estatal. Por sua vez, a administração pública indireta refere-se ao serviço prestado por pessoa jurídica criada para essa função. Então, nós temos uma especialização para aquele serviço público que vai ser desempenhado, como é o caso das universidades, ou das empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações. Beleza? Beleza. Então, mais ou menos aqui. Tá. Criminologia, vamos lá. Escola crítica, tá tudo aquele bolo aqui, ó, de etiquetamento, de teoria escola marxista e tal, mas o que a escola crítica, como que ela caracteriza o sistema de justiça criminal? Ela o considera rotulante, né? Ou seja, ela marca um indivíduo como sendo criminoso, e esse estigma persiste ao longo de toda a vida, o que vai culminar na reincidência dele, tendo em vista que ele será excluído socialmente. E, além disso, ela classifica o direito penal como um instrumento de dominação que está na mão da classe opressora. E ela se utiliza, então, desse sistema dominante para oprimir a classe oprimida. Ok? Ok. Com relação à teoria, né, do crescimento desordenado, de fato, a escola de Chicago, né? Informática, você falou o subscrito e o sobrescrito, ok? Sem problemas. E a memória volátil, de fato, é aquela que vai requerer energia ali para manter as informações armazenadas. Tranquilo? Né? Então, vamos lá. Você errou aqui essa questão da criminologia, né, que você não se recordou. A questão do direito foi uma resposta parcialmente correta, né? E a questão de português também foi um erro, né? Então, assim, a nota aí, você seria aprovada com uma nota variando de 70 a 80 pontos, tá bom? Tá bom. Obrigado Obrigada. pela participação e até a próxima banca.
Beleza? Beleza, obrigada. Pessoal, então é isso, né? A gente encerra a nossa banca de hoje. Agradeço a todo mundo aí pela participação. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê na próxima banca, tá bom? Valeu, pessoal, e até